Ok, continuando então, pessoal. Primeiro, não assistam esse vídeo sem assistir o vídeo anterior, porque o vídeo anterior a gente entende o funcionamento do Spring Security JWT e aqui a gente está aplicando esses conhecimentos. Tem coisas que eu não vou explicar de novo aqui, eu só vou usar, tá? Então assistam o vídeo anterior. A gente vai fazer esse passo a passo aqui em cima da nossa aplicação de carros, que é essa daqui, né? Que a gente já fez até aquele esquema de autenticação meio gambiarra com admin. Quando eu falo meio gambiarra é porque a gente colocou isso daqui, ó, no nosso logar do componente de login. É uma verificação, né, hard-coded aqui, verificando se o usuário é admin ou sem admin. A gente não faz isso de fato, porque obviamente, mesmo eu não estando logado aqui, eu posso digitar a rota que eu quiser aqui no navegador e acessar sem estar logado. Então não faz sentido eu fazer só aquilo, tá? Eu consigo acessar aqui. Então isso não pode acontecer, a gente precisa barrar esse tipo de situação. Então a gente vai transformar essa aplicação sem autenticação e autorização em uma aplicação com autenticação e autorização. Primeiro passo, a gente vai incluir a dependência do Spring Security no ponto XML e já vou também levar as dependências do JWT para o ponto XML. Vou lá no nosso slide para eu copiar aqui a dependência do Spring Security, Ctrl C, vou para o meu back, abro o arquivo .xml, né? Dentro das dependências aqui eu colo a dependência do Spring Security, volto para os meus slides, aí eu vou lá para as dependências do JWT, deixa eu ver onde que eu deixei isso, aqui. Essas três dependências, Ctrl C, eu vou lá para o nosso POM, colo, ok? Tá tudo meio torto aqui, mas tá tudo certinho, né? São 4 dependências no total. Confiram aí. Vocês estão com a dependência do Security e 3 do JWT, beleza? Dou um Ctrl S, o Maven vai começar a atuar aqui para nós. A partir do momento que ele concluir a atuação dele aqui, e eu reiniciar minha aplicação, vocês vão ver que a gente vai estar com a aplicação toda travada. Deixa eu até mostrar isso para vocês. Ó, o Maven terminou de baixar as dependências, reinicio meu back aqui, e aí vocês vão perceber que a nossa aplicação agora, se eu tentar acessar o admin carros, ó, começa a dar um monte de erro e o dado não vem. Então, isso quer dizer que nossas requisições HTTP do front para o back estão sendo barradas por algum mecanismo, e esse mecanismo é o fato de a gente ter colocado Spring Security na aplicação. Seguindo o nosso passo a passo aqui, então, a gente já fez isso, a gente vai copiar os arquivos de exemplo que eu vou fornecer na descrição do vídeo aqui para vocês, do back e do front, tá? Então, eu vou explicar cada arquivo, os essenciais. Então, vocês vão pegar esses arquivos aqui, esses dois packages que a gente vai incluir no back, Ctrl C, eu vou clicar em app e vou dar um Ctrl V, e eu preciso clicar em app, porque senão ele vai criar o package out e o config fora do app, e aí a aplicação não vai enxergar esses pacotes, tá? E às vezes não dá nenhum erro aqui, e se ficam depois com um problema e não sabem o que está acontecendo. Então cliquem em app ou, né, colhem ali e certifiquem-se de que o config e o out eles fiquem dentro da estrutura do app aqui da aplicação de vocês. Então, eu trouxe dois novos packages aqui para a aplicação, não deu nenhum erro, por quê? Porque eu já trouxe as dependências no POM, então não é para ter nenhum erro mesmo. E agora a gente vai pegar aqui os packages do front, que na verdade é só esse out aqui. Deixa eu abrir separado aqui. Então eu vou colar pelo Windows mesmo, porque senão ele vai ficar meio travado ali no VS Code. E dentro de app do front, eu colo essa pastinha out. E aí a gente vai fazer uma alteração, e acho que vou fazer com vocês ao invés de copiar essa daqui, tá? No nosso componente de login. Então copiei no back o package out e o config, e no front esse out aqui, ó, que não existia, ok? A gente vai parar o front um pouquinho, a gente vai parar o back também um pouquinho, para a gente trabalhar um pouquinho
no código. Pois bem, se agora eu tenho alguns arquivos para fazer a autenticação de fato, sem ser hard-coded, né? Quando eu falo hard-coded, é colocado diretamente no código uma lógica que deveria ir para o back, deveria ser dinâmico. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o meu componente de login, que está dentro de layout, vou abrir o TS desse componente, e aqui onde eu estou fazendo, se o usuário for admin é sem admin, agora não faz mais sentido essa lógica, certo? Eu vou apagar isso daqui e eu vou fazer uma requisição HTTP assim como a gente já fez em aulas passadas. Essa requisição HTTP é de um método logar que está pronto aqui dentro do Alt, nesse login service. Então, se é um service, como que eu uso um service num componente? A gente injeta ele aqui em cima, tá? Então, eu vou dar o nome dele sempre em minúsculo a primeira letra, porque a gente está meio que criando um objeto, puxando uma instância de um objeto. A gente inject, coloca o nome da classe, ponto e vírgula. Então, agora eu tenho o login service aqui, para ser utilizado nesse componente de login. E aqui no logar, a gente vai chamar esse login service e vai chamar o método logar e vai fazer todo aquele esquema que a gente já conhece de subscribe, tá? Então tem aqui a situação em que dá certo e que não dá certo, né? Quando eu logar, eu coloquei lista aqui, não sei porquê, mas eu vou receber o token, né? Posso dar o nome de token do retorno que eu vou ter do servidor. E o que eu vou enviar é esse objeto login que está aqui em cima, que se eu abrir a classe dele eu tenho o username e password. Então estou mandando isso aqui, que é o que está interpolado no nosso HTML, o usuário digita usuário e senha, e a gente está alimentando o objeto login, que está aqui, ó. O usuário vai clicar nesse botão logar, acessar, que vai acionar o método logar. O método logar, por sua vez, faz uma requisição HTTP para o logar que está configurado no login service. E aí tem aquela estrutura básica de requisição HTTP e a gente espera receber um token de volta, certo? O erro que a gente trata depois em outra aula, então deu erro. Vamos colocar só isso aqui se der algum tipo de problema. E se tudo der certo, eu vou verificar aqui, ó. Chegou um token? Então, se chegou um token, quer dizer que o usuário e senha digitados estavam corretos, certo? Se chegou o token, eu vou invocar novamente o meu login service, que é o meu service que está ali em cima, e eu vou usar o método add token e vou passar esse token para esse método. Agora vamos entender o que acontece lá dentro do login service. Ó. O login service ele tem o método logar, que é nada mais do que uma simples requisição HTTP POST para o endpoint API login. Então eu tenho aqui no meu back, dentro do Alt, uma controller que está mapeada como /API /login e um método mapeado como POST. Deixa eu tentar aumentar isso aqui. Um método mapeado com o verbo POST que recebe no body da requisição um objeto da classe login que, por sua vez, tem username e password, ok? E aí ele, daqui para frente, daqui a pouco eu explico, ele vai retornar uma string, que é o token. O token é uma string, o tipo de dado, tá? E aí aqui a gente fala que o retorno é uma string e a gente tem alguns métodos que a gente deixa no login service para ficar mais organizado e um deles é o que a gente está utilizando agora, que é para adicionar o token no local storage. Quando a gente digita local storage, já é um objeto reservado do framework Angular, você não precisa injetar, fazer nada, você só escreve local storage, você está acessando o local storage do navegador por meio do framework Angular sem nenhum tipo de injeção, tá? E aí você chama o método setItem, que é assim que você coloca o token lá no local storage. O que é o local storage? O local storage, ó, se eu inspecionar elemento do meu navegador, no caso do Chrome, eu tenho aqui ó, em Application, essa área chamada Local Storage, e aí aqui vai aparecer os sites que você está acessando. No meu caso, estou acessando o localhost 4200,
Eu até tenho um token aqui, porque eu fiz o login antes da aula aqui, com uma aplicação que estava rodando no mesmo domínio, então ficou aqui, né? Vou até tirar daqui. Mas o token ele é guardado aqui, tá? O token é aquele hash, é guardado como token mesmo e fica aqui. Quem coloca o token no local storage é o nosso service por meio desse comando, tá? Ele acessa o local storage e seta o token lá. Aí a gente tem um remover token, que é para tirar o token de lá. Quando eu tiver deslogado, por exemplo, né, para deslogar eu só tiro o token de lá, perdi a credencial de acesso, estou deslogado. Get token, has permission, uma outra aula a gente vai ver isso, para ver se eu tenho permissão para renderizar uma parte específica de algum código, eu boto uma restrição que tem que ter uma determinada permissão, tá? Enfim, é o service de login. E aí aqui, estou fazendo uma requisição, vou receber o token de volta. Se tiver token, usuário e senha foram digitados corretamente, então eu recebi um token. Se não, pode chegar nulo esse token. Então, se ele chegar nulo, ele vier para baixo aqui, é porque ou o usuário ou a senha estão incorretos. Certo? Ele tentou buscar e não encontrou. Não gerou nada com nada lá. Então a gente coloca uma informação aqui, usuário ou senha incorretos. A gente pode melhorar isso aqui com aquele swap para deixar mais bonitinho. Estou deixando o alert para a gente correr um pouquinho mais com o conteúdo, tá? Fiz essa adaptação no nosso componente de login e agora no HTML não precisa fazer nada, continua igual, mudou só a lógica do método logar. E agora eu vou explicar para vocês os arquivos que a gente inseriu aqui no front e no back. Aqui no front, a gente incluiu essa pastinha out e a gente tem 4 arquivos. Um deles é o HTTP Interceptor, que eu expliquei no vídeo passado que ele está configurado para setar o token no cabeçalho de cada requisição automaticamente para a gente, exceto na rota login. Né? Quando eu estiver acessando aqui em cima login, eu não posso mandar o token junto com essa requisição, porque eu estou tentando logar de fato, né? Se eu estou tentando logar, não faz sentido eu setar o token, até porque não vai ter token para eu setar. E ele faz esse papel de colocar o token no cabeçalho de cada requisição. E embaixo a gente aproveita para fazer tratamento, além de interceptar o envio de um request, ele também pode tratar o response, né, o que o servidor retorna. Então a gente sempre recebe os erros, quer ver, deixa eu voltar aqui no login, componente, os erros de response aqui, né? Mas você consegue pegar antes dele chegar aqui. Às vezes você quer fazer um tratamento do erro, um tratamento genérico de erro, né, uma área genérica, o interceptor pode ser usado como uma espécie de exception handler, erro handler, que é para você tratar os erros de uma área única. Não fiz tratamento aqui, só coloquei, ó, quando for 401, exibe lá um erro, né, um alert 401. 403 exibe um alert 403. Ou seja, se alguém tentou acessar um recurso, não mandou o token e o servidor não devolveu a informação, porque ele não devolve, ele devolveu só o erro HTTP 401, 403, eu vou exibir isso para o usuário e vou jogar ele para a tela de login, meio que obrigando ele a logar. É isso que está acontecendo aqui, tá? Então, essa parte de cima aqui inclui o token do local storage em cada requisição HTTP, mais especificamente no header da requisição. E essa parte de baixo aqui faz o tratamento dos responses. Podemos tratar os erros genericamente aqui. Então, ao invés de tratar em cada erro de componente, você pode tratar algumas coisas aqui, beleza? E aí, a gente tem o login service que eu já expliquei, o login, que é uma model para representar o usuário e senha da tela de login, que vocês já tinham feito antes, mesmo sem a parte de autenticação, e o usuário, que vai representar o meu usuário que é salvo no banco de dados. Então, entendam que login é uma model que representa só o usuário e senha que está sendo digitado ali na hora para mandar para o back. O que a gente trabalha com os dados do usuário que logou é uma outra model específica que vai ter lá o nome dele completo, se for o caso. No meu caso está mais cru aqui, né? Mas onde você vai ter o nome, e-mail, telefone e tal. Aí você vai ter que ter uma model que corresponda a isso aqui. No meu caso,
eu só tenho o ID, username, password e o role, que eu já vou explicar o que é isso, que é a permissão de acesso que ele tem, lá no back, eu criei uma model básica assim, vocês podem adaptar. Então são esses 4 arquivos no front. O interceptor, ele não funciona só de você colocar ele em qualquer lugar, sim. Esse interceptor ele tem um nome, eu dei o nome de meu HTTP interceptor, e para que ele atue, ou seja, quando a aplicação estiver rodando e estiver acontecendo requisição HTTP, para ele ser chamado, você tem que indicar, você pega o nomezinho dele aqui, ó, você indica no arquivo de configuração do Angular, que é o appconfig.ts aqui, dentro desse provide HTTP client, que a gente colocou para poder trabalhar com HTTP, lembra? Então agora você coloca, chama esse carinha chamado with interceptors, abre parênteses e abre colchetes e coloca esse carinha aqui dentro e faz o import. Quando você faz isso no arquivo appconfig.ts, você está dizendo para o Angular, para o framework, que você quer que toda requisição que acontecer passe por esse cara aqui para ele poder colocar o token na cabeçada da requisição. Só isso. Então, a pastinha no front e uma alteração no arquivo app.config.ts. Pronto, é isso, tá? Por enquanto. Aí a gente fez a alteração, obviamente, no nosso componente de login para que o método de autenticação envie o login, que é o objeto com usuário e senha, e receba o token, que é uma string. Tá? E aí, se tiver token retornado, a gente coloca o token no local storage, se não, exibe que o usuário e senha ou senha estão incorretos. Esqueci de uma coisa aqui, ó, quando eu adiciono o token no... Se deu certo, a pessoa logou e recebeu o token válido, eu adiciono o token no local storage por meio do login service, e aí eu posso redirecionar a pessoa para a rota lá de... para a rota de carros, né? Barra de barra carros. Salvei isso aqui e terminei o front. Vamos para o back para entender alguns arquivos principais. A gente adicionou os packages config e out para meio que separar o que é configuração e o que é coisas de autenticação. Tá? Pode mudar isso aqui, mas é uma sugestão que eu dou de organização. Aqui na parte de config, vocês vão perceber que eu tenho 3 classes de JWT e 2 de security, que é do Spring Security. Esse security config, vocês vão observar que vai ter um método, que é o método security filter chain, que ele é o cara que faz aquilo que eu expliquei no vídeo passado. Você configura quais endpoints podem ser acessados sem autenticação. Então, isso aqui é público, acessado sem autenticação. O barra login, óbvio, porque você não vai... Se você não colocar isso aqui e a pessoa tentar fazer um login, vai acionar esse endpoint login e aí a tua aplicação vai barrar porque o endpoint login não está liberado. Se você não colocar isso, tá? Então você precisa liberar esse endpoint para que a pessoa consiga fazer login. Então você fecha todas as portas da aplicação. E o register aqui, eu não tenho, era um exemplo que eu queria só mencionar para vocês, eu não tenho tela para cadastro de usuário lá, para o usuário se autocadastrar. Então eu vou tirar daqui e vou deixar só o API login no meu arquivo de configuração. Esse é o endpoint público que vai ser acionado por meio do nosso componente login. Ó, nesse lugar, se eu olhar aqui, o endpoint que ele consome é a API login. Então esse endpoint ele tem que estar liberado. Show? Aqui eu estou dizendo que o JWT é o filtro de autenticação, e aí nada mais é do que um AutoWard, é uma instância dessa classe que também está definida aqui. Deixa eu ver o que é importante aqui, depois vocês olham com calma um a um. Aqui no JWT Service Generator existe essa área aqui, ó, e essa área aqui, eu quero que vocês lembrem isso aqui que eu expliquei nos slides. Ó. Vocês lembram da estrutura do JWT? Esse miolo chamado payload, vocês configuram o que vai nesse payload junto com o token nesse arquivo. Então, eu até coloquei aqui, ó. Eu estou mandando o nome do usuário do meu objeto que está logando ali, o ID dele e a role, que é a permissão de acesso, o nível de acesso que ele tem. É uma string que diz lá se ele é administrador ou usuário normal, tá? E eu posso encher de outros parâmetros. Tudo que eu colocar aqui
quando eu decodificar o token de autorização que a pessoa usou para logar, vai aparecer dentro do payload, tá? Então, só para vocês saberem que é aqui que coloca isso. JWT config vai ter. Lembra que eu falei também que a gente tem uma chave secreta que é essencial que só o seu back saiba, né? Coloquei uma aleatória aqui, ó, uma chave secreta aqui. É um hash qualquer, você pode escrever o que você quiser aqui. É um hash que vai ser utilizado para bagunçar o teu token junto com o algoritmo, porque é usado o algoritmo de assinatura que é o HS256, junto com a chave secreta e ele bagunça e gera o teu token. Então, isso evita que qualquer hacker tente criar um token igual o seu back cria, tá? Então, você define aqui, só que cada back que você criar de cada aplicação tem que ter uma chave secreta específica, e aí o teu token vai ser gerado de uma forma específica. E aí o tempo de duração em horas. Vocês podem mudar isso aqui para minutos e tal. Aí vocês vão adaptando as classes que estão utilizando esses caras aqui. Que são essas classes aqui, tá? Lembrando que eu estou explicando o que já está pronto aqui. Então não tem muito o que fazer. Vocês só precisam entender, né? Depois, à medida que vocês tiverem mais confiança, vocês vão adaptando essas classes à aplicação de vocês. Aqui em cima eu tenho o meu login, que é o que eu vou receber na requisição HTTP aqui, ó, no body da requisição logar. E aí, por que eu não tenho @entity em cima dele? Porque eu não quero persistir essa classe, é basicamente uma DTO, o conceito de DTO, para transferir dados mesmo sem persistir aqui, tá? Então eu tenho o getterCelery porque eu estou usando o lomblock, obviamente, para poder ter getSet, tem a estrutura de uma classe que gera objetos, mas não tem @entity porque eu não persisto isso aqui. O que eu persisto é o usuário, tá? E o usuário, vocês vão perceber que, além do @entity, a gente tem algumas modificações. É uma classe que precisa implementar, então ela vai ter um implements, UserDetails, que é uma classe do Spring Security. Se você olhar aqui em cima, ela pertence ao Spring Security. E aí, quando você coloca implements e UserDetails, ele te obriga a implementar alguns métodos para ele. E aí você só coloca as configurações desse método para indicar para o... Deixa eu tirar esses comentários aqui, né? Para indicar para o Spring Security, esses getter servers aqui também eu vou tirar, né? Vou botar só getter server aqui em cima, para você indicar para o Spring Security que quais são os atributos que você quer para senha, que você quer para o username e tal. Então vamos lá. Se eu coloquei implements user details aqui, eu vou ser obrigado a implementar esses caras aqui. Aí o método getPassword que o Spring vai usar para saber o que é a senha do usuário, você tem que dizer para ele da tua classe que qual que é o password. Vocês poderiam ter um negócio chamado senha, por exemplo, em português, e aí aqui no método getPassword do Spring Security, você coloca para ele retornar a senha. Então toda vez que ele se referenciar password, ele sabe que a tua senha é senha, tá? Eu padronizei os nomes para deixar mais lógico aqui. Então, onde é getPassword ele retorna o password, onde ele é username ele retorna o username. Poderia ser um e-mail? Poderia. Quem quiser trabalhar com e-mail aqui, é só alterar aqui para ele retornar um e-mail dentro do getUsername, porque o Spring Security entende o que é username e password. Isso eu não posso mudar aqui, tá? O nome desses métodos, senão dá problema lá na classe depois. Então você mantém os métodos que foram implementados aqui na marra, e aí você vai indicando qual que é os campos, quais são os campos, tá? Deixei tudo verdadeiro aqui, ó, né? Que são coisas de controle do Spring Security. Ah, o usuário está ativado? Sim. Se você quiser colocar uma lógica aqui, você pode colocar, né? O usuário não está bloqueado, não está expirado. Bota tudo verdadeiro por enquanto, ok? E aí essa classe, ela vai persistir e ela vai virar uma tabela do banco de dados, onde vai guardar os nossos usuários, ok? Essa classe vocês podem daí herdar em outras classes da aplicação de vocês. Vamos supor que vocês tenham lá cliente, professor, coordenador, classes que representam perfis diferentes. Vocês podem ir lá fazer um extends, né, e herdar essa classe que vai todos os professores vão ter daí seus usuários e senhas, os coordenadores, o administrador, etc. Tá? Ou você pode usar diretamente o usuário, como eu estou usando aqui, a classe diretamente. E o que mais? Acho que por enquanto é isso. Vamos startar a aplicação aqui e vamos ver se vai dar algum tipo de problema ou se vai funcionar certinho.
Ó, minha aplicação subiu. Eu vou abrir o MySQL aqui rapidinho para eu ver qual que é o nome da minha base aqui. Carros. Show Tables. Ó, ele criou a tabela usuário, né? O JPA criou para mim porque a gente tem agora uma classe chamada usuário@entity. Então ele vai criar para mim essa tabela com essa estrutura, que é a estrutura que está dentro da própria classe. ID, username, password e role. Tá? Esse role, pensem por enquanto que é o perfil de usuário. Se ele é administrador, se ele é um usuário normal, é uma string que define o nível de acesso que ele tem na aplicação, que a gente vai usar no segundo momento. Tá? Criou. Ok. Front. Fizemos tudo que tinha para fazer aqui. Eu vou subir a aplicação e vamos ver no que acontece. Tá? Vou subir a aplicação e vou tentar autenticar. E aí, ok, vou abrir a aplicação aqui, ele vai me jogar para a tela de login, que é o que a gente trabalhou nas rotas, e aí eu faço isso aqui, ó, admin, né? O que vai acontecer? Deixa eu deixar o console aqui embaixo. Vai dar um erro. Por quê? Porque eu não tenho mais aquela autenticação admin que eu tinha antes. E se eu abrir o MySQL aqui e dar um select na tabela usuário, não tem usuário nenhum. Ele acabou de criar essa tabela para mim, porque eu coloquei aquelas classes e ele criou essa tabela para mim no banco. Vamos colocar um usuário lá. E agora vem um negócio bem importante. Tá? Como que eu faço para inserir um registro no banco? Vamos fazer direto pelo MySQL, porque eu não tenho tela para poder cadastrar aqui. Tá? Então eu vou dar um describe na tabela usuário e eu vou fazer uma inserção com essa ordem. Tá? Insert into usuário, que é o nome da tabela, os valores 0 para ID naquela sequência. Aqui vem a senha, já vou explicar o negócio aqui. O role eu vou chamar de admin, que é o nível de acesso. E o username vai ser admin também. Tá? Eu posso fazer isso aqui? Posso. Eu vou inserir? Show. Vocês acham que isso aqui vai funcionar? Vamos lá. Vou colocar admin. Acessar. Não acessou. Por quê? Porque ele pegou o meu admin, que é a senha que eu digitei aqui, transformou em bcrypt, que é um hash, lembra que ele criptografa a senha? E ele comparou no banco e não tinha nenhum hash no banco com os mesmos caracteres. Né? Não tinha nenhuma senha com esse mesmo hash no banco. Então, o que eu começo a perceber aqui agora? Eu não posso mais inserir registros no banco com a senha plena. Ela tem que ser a senha criptografada, senão nem o login funciona. Então, para eu ter uma senha chamada admin, eu vou entrar, por enquanto, no site Decrypt e eu vou Decrypt Generator e eu vou criptografar a palavra admin. Deu uma travadinha, mas aí ele gerou para mim o hash bcrypt desse admin. Isso significa admin para o bcrypt. É isso que tem que estar no banco de dados. Então eu vou fazer uma alteração aqui, ó, update usuário set password igual a aspas simples, colo hash where id igual a 3 ponto e vírgula. Então agora se eu der um select na tabela usuário, eu vou ter um usuário admin com perfil admin com senha que eu não sei o que é, eu humano aqui olhando, e é isso mesmo que tem que acontecer. E aí o meu front, eu vou digitar aqui, ó, admin, o meu front vai enviar para o back, e o back vai criptografar por meio do bcrypt que a gente configurou naquele bin que eu mostrei na aula passada, e ele vai validar. Ó, validou e logou, certo? Vocês podem perceber que só direcionou para a rota admin carros aqui, ó, ele fez essa sequência aqui, porque eu recebi o token de autorização e ele me deixou passar. E agora vamos fazer o seguinte. Então, fechamos esse assunto, né? O bcrypt, as senhas do banco tem que ser criptografadas com bcrypt nesse caso. Se eu quiser inserir um outro usuário, vamos inserir aqui rapidinho, ó, um usuário chamado user, que vai ser um usuário que não é administrador, né, com nível de acesso user, que é um usuário comum, e a senha dele vai ser user. Vamos vir aqui no nosso bcrypt e vamos pegar o hash para user. Copio, colo
e aí eu insiro isso aqui. Agora eu tenho dois usuários, admin, admin e user, user. Eu sei que é user porque eu acabei de criptografar, né? Mas é para a gente não entender mesmo isso aqui. Então eu consigo também aqui, ó, logar agora com user, user. Foi lá, foi para a aplicação, certo? Agora, é algo importante. Vamos entender, vamos verificar se o token chegou. A gente sabe que chegou porque ele direcionou bonitinho ali e tal, né? Mas vamos botar no console.log aqui, ó, e printar esse token que chegou aqui depois que eu mandei o usuário e senha para o back, para a gente visualizar esse cara. Admin, admin, enter. Ó, loguei, fui direcionado para admin carros e recebi o token. E esse token aqui, ó, eu posso copiar esse cara. Eu posso abrir o site jwt.io. Eu venho aqui embaixo, colo o meu token aqui. É normal ele dar uma assinatura inválida porque o site que eu estou acessando do JWT.io não conhece a minha chave secreta do back, então é isso mesmo, ele não consegue validar 100% o token, mas ele consegue extrair isso aqui, ó. E isso aqui é o que eu queria mostrar para vocês. Da onde que vieram esses dados do payload? Username, ID, outra coisa teste. Daquele arquivo do back de configuração aqui, ó. Opa, é o generator aqui, ó. Tudo que eu coloco aqui vai junto com o nosso token criptografado e eu consigo pegar esses valores na aplicação. Lógico, aqui eu não estou na aplicação, estou no site JWT.io que faz a decodificação para nós. Mas a gente consegue decodificar lá no Angular também bem tranquilo. Vou tirar o console.log aqui. Vamos colocar aqui no construtor o seguinte, toda vez que eu bater no componente de login, a gente vai remover o token do, login, do local storage. Tá? A gente vai chamar esse método, que se eu abrir lá, ó, ele está removendo do local storage o token. Por quê? Porque toda vez que qualquer parte da aplicação jogar o usuário para a tela de login é porque deu algum problema de autenticação. A gente remove o token e a pessoa tem que logar de novo, tá? Então, isso aqui eu até esqueci, tinha que ter feito antes. Coloquei aqui no construtor essa chamada para remover o token quando esse componente de login for renderizado. Ok? Voltando aqui para os slides, a gente fez isso, copiou isso aqui, fez isso aqui que eu expliquei para vocês, acabei não mostrando no slide, mas está aqui, ó, vocês precisam incluir o with interceptors no arquivo app.config.ts do Angular para dizer que o interceptor que a gente criou vai ter que ser utilizado a cada requisição HTTP. Isso aqui é automático daí, tá? E eu esqueci de mostrar para vocês que a gente precisa instalar esse carinha aqui, ó. Se vocês não deu erro para mim aqui, porque eu já tinha ele instalado na minha aplicação. Mas se deu algum erro para vocês até esse momento que a gente está conversando, vocês vão parar a aplicação aqui, se der algum erro no login service aqui, tá? E vocês vão instalar esse JWT Decode, que é justamente para a gente pegar o token e decodificar por meio desse método que já está pronto aqui, ó. Tá? É um método que chama o JWT Decode, ele usa esse carinha que a gente está importando aqui em cima, mas para isso aqui funcionar, a gente precisa instalar esse carinha aqui. Vocês vão pegar isso daqui, vou colar aqui, ó. Acho que faltou um menos, é menos menos save, tá? npm install jwt-decode, espaço menos menos save grudado, enter, e aí ele vai instalar, para mim ele vai dar erro porque eu já tenho instalado isso aqui, tá? Mas para vocês ele vai instalar rapidinho ali e aí ele vai resolver essa dependência que estava faltando aqui em cima, que é para decodificar o token e a gente conseguir enxergar o que tem dentro, ok? O que tem dentro do payload lá, dos dados que a gente precisa para exibir. O que mais? Acho que por enquanto é isso. Ó. Vamos recapitular bem rapidinho aqui. A gente trouxe os arquivos de out e config do back, são dois packages novos. A gente abriu o .xml e colocou 4 dependências, 3 que são do JWT e uma do Spring Security. Aí no front a gente colocou uma pastinha chamada out, fez uma adaptação, aqui a gente só fez isso aqui, só colou mesmo, né? Aí a gente veio aqui no nosso app.config.ts, acrescentou esse trechinho aqui que é para dizer para o Angular que a gente tem um interceptador de HTTP e que tem que ser utilizado. Né? E aí aqui a gente importou o caminho dele, né, ó, que está aqui dentro, out,
Interceptor, né? O caminho dele está aqui. É só dar um Ctrl espaço e importar quando precisar colocar aqui. E a gente adaptou o componente de login que vocês já tinha. Tiraram lá, a gente tirou a admin e colocou uma requisição HTTP normal. E a única diferença é que, se tiver token retornado pelo back dentro do Next, a gente adiciona esse token no local storage chamado service.add token e a gente tira o token quando o componente de login é renderizado. Então, renderizou, tirou o token se for o caso de ter o token. A pessoa entrou com login e senha, deu um enter, foi no back, o back retornou um token válido, então existe essa pessoa com esse login e senha na tabela de usuários do banco. Pego esse token, guardo no local storage. A partir do momento que eu estou com um token no local storage, e aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó, vou logar de novo para admin. O que acontece? Ó, eu loguei com admin, ele me jogou para admin carros. Se ele me jogou para admin carros, consequentemente ele invocou o list all de carros do back. E aí eu posso olhar aqui ó, no nosso network. Ó, aqui tá vendo o list all, que foi a chamada que ocorreu agora para poder fazer a renderização desse componente. Se eu clicar em cima, eu consigo ver a estrutura da requisição HTTP. O endpoint foi API, carro list all, verbo get, o retorno foi 200 ok, deu certo, né? E aí, ó, deixa eu encolher esse response aqui. Aqui eu tenho o request headers. Vocês vão perceber que no header dessa requisição do list all, eu tenho é o header, o cabeçalho da requisição que a gente criou para poder listar isso aqui. Eu tenho o authorization com o token aqui dentro, tá vendo? Então, como que o token foi parar aqui? Quem colocou esse token foi o nosso HTTP Interceptor e faz essa configuração. Ó. Ele setou nos headers, que é isso aqui, em authorization, ele criou aqui o authorization, ele escreveu barrier, que é esse cara aqui, e concatenou com o token que estava no local storage. E aí bateu no back, o back pegou esse token, analisou se é dele, reconheceu. A partir daí, ele liberou daí o acesso ao endpoint e devolveu o JSON com a lista de carros do banco que foi renderizado aqui. Tá? Então é isso que aconteceu. Bom, para esse momento aqui, por enquanto é isso. Próximo vídeo a gente vai falar ali sobre autorização. Então, a gente está falando de autenticação até agora, que é logar. Mandar um login senha, um usuário e senha, autenticar e pegar um token e acessar o sistema. A autorização, que é diferente de autenticação, já é você saber se, mesmo logado, se você tem autorização para acessar determinado endpoint, que às vezes você está logado, mas você está logado com um perfil de usuário básico e você não pode acessar, por exemplo, um cadastro de carro. Por algum motivo, só o administrador pode cadastrar um carro. Com a autorização, a gente consegue fazer esse tipo de controle de permissão de acesso. Próximo vídeo, beleza? Valeu!